Esse é o evento Ao Gosto de Mulher, um evento pensado e realizado pelos coletivos Casa do Cordel Mulheres Cordelistas, da minha querida amiga Graciele Castro aqui presente, e do Cordel de Mulher, fundado por mim com mulheres do Brasil inteiro incríveis, dentre elas a minha amiga querida Isabel, que está aqui como nossa convidada hoje. Então, o texto oficial do nosso evento diz: entramos em agosto, para nós um festivo mês em que comemoramos o natalício de Maria das Neves Batista Pimentel, a primeira mulher cordelista a publicar um folheto no Brasil. Por isso, nós dos coletivos Casa do Cordel Mulheres Cordelistas e Cordel de Mulher, nos unimos para celebrar não apenas o dia 2, que é o dia do aniversário de Maria das Neves, mas o mês de agosto inteiro, por meio de uma programação super rica que intitulamos de Ao Gosto de Mulher. Então, vocês são mais do que convidados, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse nosso encontro. A programação está lindíssima. Ontem tivemos a honra e a grande emoção de receber as familiares de Maria das Neves Batista Pimentel. Foi um encontro rico, com audiência linda, uma interação muito rica. E hoje, né, Grace, não menos importante do que ontem, estamos aqui com duas pessoas, assim, do mais alto quilate, duas cordelistas, duas poetas, que, além de tudo, são nossas amigas e que nós admiramos muito como artistas, mas também como seres humanos incríveis, que a gente que tem o privilégio de conhecer de perto sabe que são. Então, quero que Graça aí fale um pouquinho para quem está chegando. Eu sou Júlia Oliveira, sou poeta também cordelista, escritora de outros gêneros, embora só tenha publicado cordel, editora e meio monte de coisa, produtora, esse monte de coisa de quem vive no Brasil, né, Grace? Verdade. Agora a Grace vai se apresentar e falar um pouquinho aí sobre essa alegria da gente receber essas convidadas. Fale aí, Grace, para o nosso povo. Boa noite a todos e a todas. Sou a Graciele Castro, poeta cordelista aqui do Vale de São Francisco. Sou editora, oficineira aqui pelo projeto Sertão Poeta, onde a gente ministra oficinas para as periferias do Vale do São Francisco. E hoje, uma alegria imensa. Isabel Nascimento e Daniela Bento, duas mulheres que admiro bastante, duas mulheres também que, apesar a distância hoje não impede em nada, e elas vão estar também, em forma de homenagem aqui no nosso espaço, Casa do Cordel Mulheres Cordelistas, é onde vamos ter a primeira cordelteca do Vale de São Francisco, vamos ter uma biblioteca comunitária, claro, vamos ter um vasto acervo de cordéis de mulheres e de homens, e a biblioteca comunitária vamos estar aqui dando valorização aos nossos escritores. E é com muita alegria que aí convido a nossa querida Daniela Bento e a Isabel Nascimento para estar se apresentando. Chega para cá, Dani. Boa noite, eu sou Daniela Bento, do Ceará, Terra da Luz, amante da boa música, poesia, jabá e cuscuz. No desaguar do meu verso, ele é quem me conduz. Graduada em História, o coração vive em brasa. Migrante e viajante, todo mundo me abraça. Do Ceará a Sergipe, o Nordeste é minha casa. Então, eu sou essa mulher. Eita, coisa linda! Sou essa mulher, essa poeta, essa sertaneja, essa migrante, né? Sou cearense de nascença, mas como boa parte da história dos nordestinos, em algum momento da vida, migra, né? Eu migrei para Sergipe desde 2008. Sergipe tem sido minha casa. E estou aqui para a gente trocar essa alegria, de fazer parte de um momento, de um movimento tão bonito e necessário, na história do cordel. Uma história que muito emociona a gente, de trazer à luz a história e a memória de Maria das Neves. Então eu me sinto muito honrada, muito agradecida por ter sido lembrada também por vocês para estar nessa história que eu, como eu disse ontem na live que vocês, que estava a Sueli e
Alzira lá, que é Alzinete. Alzinete, que eu me recorri o nome agora. E assim como o texto de Das Neves em 1938 foi histórico, para mim eu acredito que esse evento também ele está sendo histórico. Então eu acho que essa retomada e essa organização e esse processo de luzes, né, desses movimentos de mulheres pelas mulheres, eu penso que é necessário, e como mulher me emociona demais de fazer parte desse processo. Muito obrigada. Bom, gente, boa noite, minhas amigas, poetas. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo e as que irão nos assistir depois. É com muita alegria que venho, mais uma vez me reúno com vocês, que são fontes de inspiração, de poesia, de força, que fortalecem a minha também, e trilhando caminhos aí nesse tempo que tanto nos desafia. É uma alegria fazer parte desse momento, compartilhar essa história, que para mim é uma história que marca uma retomada no cordel, na minha história. É um momento muito bonito, uma construção maravilhosa e muito sublime, e a gente vai compartilhar com vocês e com as pessoas que estão nos assistindo. Então, para mim, essa é uma oportunidade ímpar, não somente de estar aqui, mas poder ver o que está sendo realizado por tantas mulheres, por tudo que a gente consegue fazer quando a gente se une, quando a gente se reúne. Então, compartilhar essa história com vocês é muito bom, porque para mim é uma história que talvez, eu já falei várias vezes, que talvez não seja uma história para agora. Nós estamos escrevendo os livros das próximas gerações, nós estamos escrevendo com a nossa vida, com a nossa história, com a nossa poesia. Então, me emocionei muito com a live de ontem, foi muito linda, foi histórica, como Daniela disse, foi maravilhosa, e foi um passo muito importante para tudo aquilo que a gente está construindo, para tudo aquilo que o nosso coração decidiu fazer junto, né? Nós estamos aí completamente cadenciadas, não somente nas atitudes, não somente nos pensamentos, mas eu acredito que o nosso coração está batendo no mesmo ritmo, né? O nosso coração poético está vibrando por esse momento. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Coisa linda. Queridas, gostaria que vocês, né, as duas, contassem pra gente como surgiu a ideia da antologia, né, Das Neves às Nuvens, como se deu essa concepção e como foi a atuação de vocês nesse processo. Começar, Isabel? Vamos começar. Primeiro eu vou mostrar. Primeiro eu vou mostrar a vocês, né? Eu acho que dá para ver daqui de onde eu tô. Dá para enquadrar direitinho. Sim. Das Neves às Nuvens é a primeira antologia das mulheres do cordel sergipano. Esse trabalho, que está consolidado num livro, ele, para mim, ele é muito mais do que um livro, porque a gente conseguiu construir uma história muito bonita, um momento em que a gente dá uma mudança mesmo na nossa visão de ser poeta, na nossa visão de ser mulher e na nossa forma de ver a poesia. Não somente o cordel, como ele está construído no livro, mas como é que o cordel age em nós, né? Então foi um momento que nos desafiou muito, mas tudo aquilo que nos desafia a partir da forma que a gente encara os desafios, a partir da forma em que a gente vê o mundo e a partir da forma em que a gente se permite também transformar as nossas ideias, ouvir outras vozes. Então, é um livro que fala, basicamente, né, uma obra que fala sobre a história de 17 mulheres escrita por elas mesmas. Então, basicamente é isso. Mas dentro dessa questão básica, existe aí um momento muito importante de transformação. E aí, como nós estamos num tempo em que muitas vezes a gente precisa explicar o óbvio, muitas vezes a gente precisa dizer milhões de vezes a mesma coisa, e mesmo que isso pareça simples para nós, porque é a nossa vivência, porque é aquilo que a gente pensa, muitas vezes os outros não interpretam dessa forma. Então alguém pode perguntar,
mas um livro, uma obra que fala somente sobre as mulheres, né? Uma obra, uma antologia somente de mulheres. Por quê uma antologia só de mulheres, né? Por que vocês excluíram os homens desse processo? Porque antes de fazer esse livro, ele nasceu de uma ideia, e esse livro ele é cheio de significados. A primeira antologia das mulheres do cordel sergipano, ela é uma obra que ela fala em cada detalhe, ela fala em cada parte, e ela fala muito. Então, quando a gente fala sobre uma antologia de mulheres, ela é um símbolo, porque as demais antologias de cordéis já publicadas no Brasil, ou ela não tinha a presença de mulheres, ou a presença de mulheres era mínima. Isso não significa que as mulheres do cordel não existiam, ou não escreviam, ou não queriam publicar. Então, o nosso primeiro norte foi a nossa matriarca, a Maria das Neves Batista Pimentel, que foi tão celebrada ontem, de forma que nos emocionou demais. Então, inspiradas nessa história da Maria das Neves, que não teve a assinatura no seu primeiro cordel, na sua primeira obra, nós reunimos 17 mulheres que contaram as suas histórias e fizemos uma publicação no livro. Então, não é uma foto, é um livro que simboliza esse protagonismo da mulher, é um livro que conta a história da mulher pela voz dela, e é um livro que fala sobre todos esses pontos que coincidem dentro das nossas histórias. E se você lê essa obra, você vai ver que em vários pontos todas as mulheres passaram pela mesma situação muitas vezes, pela mesma dificuldade muitas vezes, pela forma de ter o seu trabalho depreciado muitas vezes. Então, tem pontos de convergência nessa obra em todas as histórias. Assim como tem pontos de convergência em todas as histórias das mulheres do cordel. Então, essa obra, mais do que um livro, ela é um símbolo que na história do cordel sergipano é marcante, porque nós construímos cada detalhe, e isso aí a gente vai contar aos pouquinhos, né, Daniela? Porque Daniela também vai falar, Daniela tem muita coisa para falar, porque foi um momento marcante para todas nós. E o que eu posso dizer inicialmente é que é uma ação coletiva dessas mulheres, uma ação depois que nós fundamos a Academia Sergipana de Cordel. Nessa obra tem mulheres que fazem parte da academia e tem mulheres que não fazem ainda, mas que foram convidadas para estar nessa obra. E é uma obra que o que eu posso falar nesse momento é que todas nós, quando paramos para escrever as nossas histórias no cordel, todas nós nos emocionamos. E a gente compartilhou isso no grupo. Toda vez que a gente foi fazer aquela análise de tudo que nós vivenciamos no cordel, quais foram os nossos caminhos, todas nós nos emocionamos. Então foi uma obra que, antes de estar nesse livro, ela nos transformou. Porque fez a gente olhar para dentro e fez a gente resgatar essa poeta, essa poetisa, essa mulher, essa escritora, essa cordelista. Então é uma obra que a gente vai falar hoje, mas que é uma obra que vem ecoando aí no sentimento da gente, desde que a gente pensou sobre ela. É uma obra que tem a participação de 17 mulheres, que foi organizada por Daniela Bento e por mim, e é uma obra que nos orgulha imensamente. Então, acho que Isabel traz muitos elementos que para nós foi muito importante na construção dessa obra, né? Eu posso falar da minha experiência, tanto do ponto de vista de organizar, né? Pela primeira vez eu organizo uma obra que pode colocar também a luz, jogar luzes a tantas outras mulheres e tantas outras histórias. Mas para mim, eu penso que das neves às nuvens, como a Isabel já trouxe, uma das questões que ela é importante é esse divisor de água, né? Eu acho que pela primeira vez muitas de nós teve a coragem de se dizer publicamente poeta, né? Para muitas mulheres que integraram essa obra, considerando que nós tivemos a época do lançamento
a mais jovem tinha, salvo a memória, 17 anos, e a mais experiente, a jovem há mais tempo, tinha 80 e alguma coisa. Então, se a gente for ver, nós tínhamos mais de 90 anos, quase 200 anos de histórias represadas ali na cidade de nós todos. E eu penso que isso foi uma coisa muito marcante para nós como mulheres, para nós como poeta e para o próprio cordel como um todo. Eu quero acreditar, assim, eu tenho sentido que depois dessa antologia, não que ela tenha sido responsável sozinha, mas eu acho que essa antologia, ela marca um rebuliço feminino na história do cordel. Porque ela foi pioneira, não só para Sergipe, mas ela foi pioneira para o Brasil. Então, toda vez que há um pioneirismo, há também os questionamentos. Então, assim, essas indagações, de essa incompreensão de que por que a necessidade de uma antologia só de mulheres, esse debate também, ele veio a público, ele veio à tona, nós fomos questionadas, nós fomos também, de alguma forma, interpeladas. Então, eu penso que toda vez que você faz algo inédito, que foge aquilo que já está dado, né, a receita básica do bolo, e a gente resolve botar ali uma pitanga num bolo de laranja, é inovador. Alguém vai dizer, mas não dá certo. Até alguém tentar e dizer que dá. E que era importante, que dava para casar pitanga com laranja. Então, a gente não fez essa obra para desabonar ou para dividir homens e mulheres. Nós fizemos uma obra para ressaltar Maria das Neves, exatamente para poder publicar muitas mulheres que não tiveram oportunidade, sequer foram vistas e enxergadas em outras antologias. Então é muito fácil, no meio de um processo, alguém vir dizer, mas por que só tem mulheres? E a gente pode devolver a mesma pergunta. E por que as outras só tinham homens? Ou por que as outras não cabiam nós? Ou nós nem éramos vistas? Então, eu penso que isso é o debate que essa antologia pôde trazer, e eu acho que ela vem nessa crescência. Depois dela surgiram outras antologias, outros movimentos, e ela vem nessa crescência, né? Então, eu acho que isso foi importante. Importante também porque ela jogou luz também, mesmo que a gente não tenha discutido tanto, com tanta profundidade quanto a gente discutiu das Neves, mas a gente jogou luz também sobre Juana Inês, que é outra mulher que foi segregada da escrita, né? Uma mulher que é considerada aí por muitas pesquisas como uma das primeiras escritoras, né, assim, da igreja, assim, que tinha a relação com a igreja, e que praticamente foi tratada como louca a vida toda. E eu tenho uma frase dela, que é o que abre o prefácio do livro, que se a gente tiver a oportunidade, a gente vai ler um pouquinho do prefácio. Ela diz, meu único pecado de mulher foi escrever. Né? Então, assim, é por essas questões que essa antologia ela é muito emocionante para a gente. Muito emocionante. É muito para mim, e eu digo que para nós, porque a gente fez isso tudo junto, desde a concepção da capa, o ensaio fotográfico, a gente passava horas no WhatsApp discutindo como é que seria, se o lenço seria para esse lado, se seria para o outro, se seria azul, se seria amarelo, se seria branco, se seria... Então, assim, foi uma coisa construída, não foi uma coisa da gente juntar um bocado de texto e jogar dentro do livro. Cada situação desse livro, da capa ao prefácio, ao pós-fácio, à orelha, tudo foi discutido. Então é uma obra realmente que qualquer um de nós pode falar com ela com tamanha propriedade, porque cada uma foi coautora participante, não foi só mandar um texto e a gente publicar. Então acho que são essas considerações que me emocionam e que faz a antologia das Neves um diferencial, não só pelo pioneirismo em si, mas pela construção que foi realmente, genuinamente feminina. Maravilha, que legal. Ainda tem mais, pessoal. Sobre esse processo, a gente ainda vai falar muito mais. Inclusive, eu estava fazendo umas pesquisas, né, antes da nossa live, durante a produção do roteiro dessa nossa conversa, sobre as matérias que tinham saído na época. Eu acho que vocês editaram em 2018, me corrijam se eu estiver errada, né? Acho que é isso, né? O ano de edição, 2018. Isso. E eu fiquei encantada com as fotos, assim, com a diversidade de pessoas, de idade nas fotos, o que vocês até já mencionaram, né, em algumas falas, que ali
haviam mulheres de 15 a 88 anos, 17 histórias, né? Cada uma história da vida de cada uma das autoras. E isso que a Dani colocou, né? Eu também me reconheço muito nisso, nesses processos. Eu que trabalho com a edição de obras, tanto a edição para editoras, quando me contratam, quanto processos particulares, quando os autores me procuram. E o pessoal já sabe a pergunta chata que eu faço sempre que algum autor me procura para pedir uma assessoria. Por que você quer publicar esse livro? E aí, essa pergunta que parece bobinha, assim, né, puramente inocente, é a pergunta-chave da coisa toda, né? Porque nunca é simplesmente vender um livro, ganhar dinheiro, porque se fosse para ganhar dinheiro, a pessoa ia fazer outra coisa, não era livro, né? Mas essa pergunta, ela remonta realmente... para essa pergunta que eu sempre aquela pessoa voltar quando ela está desanimada, quando ela acha que não vai sair, né? Quando ela está cansada de revisar, porque a revisão é um processo penoso no processo de fazer um livro, né? A gente corta aqui, tira dali, inclui. E aí por isso que tem sempre que ser feito por terceiros, porque a gente como autor, como pai, mãe da cria, a gente não quer tirar um pedaço dela, né? A gente fica com pena de tirar. Então tem sempre esse olhar. E aí eu fiquei mais encantada ainda ouvindo vocês já contarem um pouco desse processo, mas essa diversidade de mulheres que eu vi ali me encantou, né? E imagino que tenha acontecido alguns desafios, pensando aqui com meus botões, né? A partir dessa diversidade, que possam ter acontecido, né, alguns desafios voltados para a questão da autoconfiança e da autoestima dessas mulheres, sendo mulheres tão diferentes, sendo mulheres tão diversas. E aí, antes de pedir para vocês falarem se houve esse tipo de situação, eu queria fazer uma menção, se vocês me permitem, e dar uma indicação também para quem está nos assistindo. A gente está com um público bem legal, já são mais de 10 compartilhamentos, né? Tem bastante comentário. A gente vai abrir um momento também para o pessoal perguntar, né, Graça? Isso. Estamos aqui de olho nos comentários. Mas eu queria fazer uma menção, antes de perguntar se houve desafios ligados à autoestima, à autoconfiança das mulheres. Eu queria indicar, para quem está nos assistindo, que não leu essa obra ainda, ou para quem realmente está querendo começar a ler livros com temática feminista, esse livro chamado Os Homens Explicam Tudo para Mim. É um livro de uma americana chamada Rebecca Solnit. A mulher... o currículo não cabe aqui na live não, mas ela, assim, em linhas gerais, é jornalista, tem uma dezena de livros publicados, historiadora, e ela diz o seguinte, há um trecho seguinte desse livro que eu queria mencionar aqui. Em seu ensaio icônico, o livro é uma compilação de ensaios, certo? E o ensaio mais famoso desse livro é o que dá nome ao livro, chamado Os Homens Explicam Tudo para Mim. Então, nesse ensaio icônico, Rebecca Solnit foca seu olhar inquisitivo no tema dos direitos da mulher, começando por contar um episódio cômico. Preste atenção nesse episódio, você que está assistindo. Ela relata que um homem passou uma festa inteira falando de um livro que ela deveria ler, sem lhe dar chance de dizer que, na verdade, ela era a autora do livro. Esse episódio deu origem ao termo mansplaining, para situações em que os homens explicam às mulheres coisas que elas sabem e que eles muitas vezes não sabem, assumindo que são superiores simplesmente por serem do sexo masculino. Rebecca vê essa síndrome como algo que quase toda mulher tem que enfrentar todos os dias. Trata-se de um processo socializado, no qual as meninas são ensinadas a ficar caladas e os meninos aprendem a ter autoconfiança. Há versões extremas dessa síndrome, por exemplo, nos países islâmicos, onde o depoimento das mulheres não tem valor legal, de forma que uma mulher não pode denunciar que foi estuprada sem que haja uma testemunha do sexo masculino para se contrapor à palavra do estuprador. Então, aqui ela cita um exemplo aparentemente extremo, mas a gente tem vivenciado algumas coisas que demonstram que não é só nos países islâmicos, né, companheiras? Que a gente tem tido a nossa palavra, a nossa autoconfiança minada, como se fosse fácil acordar se sentindo maravilhosa, assim como eu estou me sentindo hoje com vocês. Mas
Mas falem aí se vocês enfrentaram esse desafio, né, nesse trabalho coletivo, se houve essa dificuldade, de que maneira? Contem pra gente, por favor. Bom, Dani, eu falo, você fala. À vontade. Não, eu vou responder, que você já foi tentando. Estou sendo muito sacana, né? Não, assim, eu acho que um dos primeiros desafios nesse tocante aí da autoestima, eu acho que a gente já até mencionou, né? Quando a gente fez o convite, a primeira resposta para a gente é sempre, para algumas era assim, mas eu não sou poeta, eu não sou cordelista, eu não sou escritor, né? Eu acho que essa é uma das primeiras questões que a gente pode considerar que é o reflexo desse patriarcado, dessa negação, dessa autoestima, né? Eu acho que essa foi um dos primeiros. Depois, o desafio que essa história o cordel que apresenta, que a gente foi provocado, que a gente foi orientado para construir, ela não era para contar a história de outra pessoa, era para você fazer uma viagem na sua narrativa, na sua história, né? Quem somos nós? Qual era a nossa história? Então é muito, muito difícil você fazer esse mergulho na sua narrativa, né? Jogar luz nesses pontos que, como diz a Eliane Brum, são as histórias desimportantes, né? Então, assim, o que eu vou contar da minha vida? Minha vida é tão sem graça, minha vida não tem nada para viver. Essa era uma outra questão que era trazida. Por que a gente tem esse pensamento? Porque as histórias das mulheres, elas são desimportantes. Assim, a ideia que se pensa é de que as nossas histórias, as narrativas nossas, das nossas vidas, das mulheres, não têm importância. A história da humanidade ela é contada pelos feitos heróicos dos homens. Então, nós temos poucas referências de mulheres como heroínas, como vitoriosas, como... Agora, mais recentemente, é que isso vem sendo trazido. Mas todas nós temos a nossa história, a nossa identidade, a nossa inspiração forjada muito nas histórias dos homens. Então, as nossas histórias são importantes. Então, essa é uma questão que foi muito forte no processo da construção da antologia, né? Primeiro, a negação de que não se sentia cordelista. Depois, a sua própria história era desimportante para ganhar as páginas de um livro. Esse foi, talvez, um dos dois grandes desafios na perspectiva dessa questão que eu destacaria, né? Como os grandes entraves do processo da autoestima nossa, né? Falo de mim e falo de outras que a gente escutava, porque no grupo a gente ouvia muito isso, né? A gente ficava, e sempre tinha aquela que a gente se identificava mais, aí ficava conversando, tu já fez um parágrafo, ou tu já escreveu quantas estrofes, tal, não sei o quê. O que é que eu vou contar? Minha vida sem graça, tal, não sei o quê. Então, e no final, quando a gente realmente foi uma alimentando a outra, né, dessa verdade que nós tínhamos para dizer, o livro saiu belíssimo e é emocionante realmente. É um livro que é emocionante porque não dá para mas é um livro que você precisa ler com o coração, você precisa ler realmente tentando entender aquela alma que está falando ali, né? É um livro das verdades individuais, não é um livro de ficção, não é um livro de subjetividade, ele é o livro das histórias nua e crua das mulheres que estão ali. Então eu acho que esse foi um dos grandes desafios que eu destacaria nesse processo da autoestima. Perfeito, Dani. Meninas, uma coisa que eu gostaria também, além do que Daniela já falou com bastante propriedade, que eu gostaria de citar nessa questão, é que nós precisamos, nós na época, precisamos recorrer a uma outra arte para poder a gente se enxergar dentro da poesia. Porque é exatamente como Daniela falou, as mulheres, e aí não só as mulheres desse livro, muitas mulheres que a gente conversa depois, muitas mulheres de Sergipe e de outros lugares, quando a gente vai falar sobre cordel, elas sabem sobre cordel, elas escrevem cordel, mas aí elas não têm, não enfrentaram ainda essa barreira de dizer eu sou uma poeta, ou eu sou uma poetisa, assim como queira ser chamada. Eu tomo como exemplo a minha mãe, porque a minha mãe foi assim. A minha mãe passou muitos anos, a minha mãe casou-se com um poeta, que é o meu pai, e viveu muitos anos ao lado dele, convivendo com a poesia, sabendo a poesia, ouvindo
e vendo a prática poética dele. E depois ela começou a viver tudo isso também me acompanhando, porque eu comecei a escrever desde criança. Cerca de 10 anos atrás, eu perguntei à minha mãe por que ela não escrevia uma poesia. Já que ela olhava os nossos textos, ela fazia sugestões, todas as sugestões dela eram muito cabíveis. Minha mãe é uma poeta que entende muito bem de técnica de cordel e sobre métrica, ela é muito rigorosa nessas questões técnicas. E eu perguntei a ela, por que a senhora não escreve? Ela disse, eu acho que eu não sei, eu não escrevo. E aí foi quando eu conversei com ela, dizendo que ela podia evangelizar através do cordel, que eu considero que foi um golpe que eu dei mamãe, uma chantagem que eu fiz. E ela começou a escrever, e minha mãe escreve muito bem. Hoje ela tem vários cordéis, depois nasceram meus sobrinhos, ela começou a escrever histórias infantis para eles. Então, há uma barreira, de fato, que muitas mulheres enfrentam para dizer eu sou uma poeta. E aí, na ocasião desse livro, nós recorremos a uma outra arte, que é a fotografia. Nós convidamos 3 mulheres, 3 amigas, que formam, né, a empresa Fotografare. Fizemos um ensaio fotográfico no Parque da Sementeira, que é um parque belíssimo que é aqui em Aracaju. E a partir desse ensaio fotográfico, através de uma outra arte, a gente pôde se ver naquelas imagens. Foram imagens muito bem preparadas pelas meninas da equipe da fotografia, e reuniram também as poetas mais jovens, as poetas veteranas. Fizeram fotos belíssimas, fizeram verdadeiras artes na imagem e ajudou a gente a se enxergar dentro dessa poesia. Então, essas fotos nós disponibilizamos durante toda a divulgação do livro, e essas fotos também nos ajudaram a nos ver, a transformar tudo aquilo que existe em nós, né? Então, quando a gente fala sobre os desafios, são vários desafios quando a gente quer fazer algo, como a Daniela citou. Quando a gente vai fazer algo diferente, quando a gente vai fazer algo que a gente nunca fez, sempre vai ter quem diga não dá certo. Mas existe uma força muito maior do que isso, uma força do universo muito maior do que isso. Porque assim já aconteceu. Quando as mulheres quiseram estudar, muita gente disse não está certo. Muita gente disse você não pode. Muita gente disse você não vai a lugar algum. Quando a mulher disse eu quero votar, muita gente disse não vai dar certo, você não vai a lugar algum. Quando a mulher diz eu quero escolher a pessoa com quem eu quero casar, muita gente disse, não vai dar certo, você não pode, você não vai a lugar algum. E essas frases de desmotivação continuam sendo ditas. Continuam ecoando de um passado que a gente precisa. Eu achei tão bonito ontem quando o Júlio falou, nós precisamos honrar as nossas ancestrais. Nós não estamos falando dos laços de sangue somente. Nós estamos falando daqueles laços de uma literatura à qual nós pertencemos. E se muita gente falar, mas vocês estão falando de Maria das Neves, que em 1938 escreveu o cordel, vocês estão trazendo essa história para hoje? Da mesma forma que o cordel referenda o nome de Leandro Gomes de Barros. Por que não? Por que não referendar o nome de Maria das Neves e referendar o tempo inteiro o nome de Leandro Gomes de Barros? Qual a diferença? São as nossas ancestrais, são elas que nós iremos reverenciar. E nós só começamos a fazer. Nós só começamos a entoar um grito coletivo que já existia dentro de cada uma. Então, como fazer isso sem ter desafio? Não tem como. Sempre vai ter alguém para dizer não vai dar certo. Sempre vai ter alguém para dizer vocês não vão a lugar algum. E enquanto as pessoas estão dizendo isso, a gente vai caminhando. Um passo hoje, um descanso amanhã, 2 passos no dia seguinte, e a gente vai caminhando porque a história é assim. Como diz a frase conhecida, o mar da história é agitado. E é nesse mar da história que nós estamos navegando. Só que agora nós estamos juntas. Agora é muito diferente, né? Então eu já falei com o Daniel, em 2018 a gente organizou essa antologia das Neves às Nuvens. 2020 o número de mulheres aumentou, nós estamos aí no movimento nacional. E 2022 vem aí. Não há limite para nós. Não há barreira para nós.
Não há empecilho para nós. E se tiver, a gente deixa para a próxima. Mas a gente precisa plantar as sementes que a gente trouxe na mão. A gente precisa continuar plantando essas sementes que estão na nossa mão. Quem arrasa é ela. Eu tô aqui toda de amarelo, menina, toda homenageando minha amiga. Pois eu tô igual uma Joaninha Zaversa, de bolinha. Eu gostaria que você me contasse a ASC, Academia Sergipana de Cordel. Há quanto tempo você está parte dessa instituição? Quais projetos já realizaram? E, claro, quais os desafios principais de ações em coletivos, em coletividade? Meninas, nós estamos num momento bastante desafiador e todos os momentos desafiadores dizem muito para nós quando a gente sabe olhar para eles da forma melhor, né, da forma mais coerente. A Academia Sergipana de Cordel foi fundada em 2017. Ela tem uma história aí muito recente, mas muito significativa também, né? Nós já estamos no segundo mandato, eu estou como presidente e a Salete Nascimento, que é uma cordelista sergipana, é a vice-presidente da academia, ou seja, são duas mulheres na Academia Sergipana de Cordel, e é uma academia que conta com a presença de 11 mulheres no total, sendo 37 membros. Dentro dessa perspectiva, tem uma coisa muito interessante que eu vejo que a Academia Sergipana de Cordel, todos os lugares em que a gente chega, eu sempre falo sobre isso. Nós estamos vivendo num momento das coisas muito imediatas. E nós, dentro da academia, que eu acho que o que é o mais marcante para nós buscamos não correr com esse imediatismo e entender que tudo tem um tempo e tudo tem um tempo de construção. Se a gente quisesse fazer uma nova antologia daqui a um mês, nós poderíamos fazer aqui em Sergipe, né? Uma antologia das Neves e das Nuvens, edição 2. Se a gente quisesse construir isso em 15 dias, se a gente ficasse aí um final de semana sem dormir, a gente poderia fazer. Mas nós não teríamos o tempo de vivência, de maturação, de convivência e de construção tão marcantes para fazer uma antologia que 2 anos depois eu estou numa live falando sobre ela. Então, o significado dessa antologia não ficou em 2018. Eu posso publicar um livro amanhã, mas na semana que vem eu não vou ter mais o que falar com ele porque ele já esgotou. Ele já esgotou o assunto. Então, nós estamos falando de uma antologia que não é de 2018, que não é de 2020, que não é de 17 mulheres somente. Então, a Academia Sergipana de Cordel, ela sendo uma academia literária desse segmento, ela tem buscado quebrar alguns paradigmas, e é exatamente por isso que uma das nossas primeiras ações foi a publicação da antologia. Não foi a primeira publicação que nós fizemos na academia, porque nós fizemos uma primeira publicação com todos os membros, né, que foi publicada por uma universidade aqui de Sergipe, a Universidade Tiradentes. Nós fizemos uma primeira publicação com todos os membros. Mas essa foi a segunda publicação. Nós trabalhamos diversos momentos dentro da Academia Sergipana de Cordel, compartilhando a arte do cordel com outras artes. Nós fizemos um encontro no Museu da Gente Sergipana, que é um grande parceiro nosso da academia. Nós fizemos um encontro que também coincidiu com o aniversário da academia, um encontro de poetas, e nós nos reunimos com cantores e cantoras sergipanos, que foi um dia maravilhoso, né, que foi esse encontro maravilhoso, com Bob Leles e a Rural do Forró, com o Grupo Vocal Vivace, com Lucas Campelo, que é um sanfoneiro sergipano, com o Grupo Casaca de Couro, com a cantora Joésia Ramos, com pessoas da história da música de Sergipe, e aí nós já dialogamos o cordel com a música, e aí foi muito interessante porque os amigos da música foram lá e eram as pessoas que mais ficavam no espaço do cordel. E as pessoas que tinham ido para o cordel foram as que ficaram mais no espaço da música. Então, quando eu via essa cena, eu vi que o caminho era esse, como uma forma de compartilhar tudo isso, né? De compartilhar tudo aquilo que
que está bem latente no nosso caminho. Então, nós fizemos essas ações, nós participamos de várias ações. Aqui em Sergipe, nós temos muitas academias literárias que fizeram eventos, que nos convidaram para fazer palestras, para fazer representações. Nós atuamos muito nas escolas e eu tenho um orgulho imenso por cada membro da academia, porque nós temos dentro da academia uma diversidade muito grande, que eu entendo que a diversidade é muito importante. Nós temos pessoas que têm 50 anos de cordel, nós temos pessoas que têm 10 anos de cordel, nós temos pessoas que estão iniciando no universo do cordel, e quando essas pessoas dialogam, todas elas aprendem. Então, no lugar de correr contra o tempo para poder publicar, para poder produzir o material literário, nós estamos trabalhando essa literatura, desenvolvendo nela aquilo que nós somos. Nós tivemos as apresentações, esse diálogo com os artistas sergipanos do primeiro encontro, nós tivemos algumas apresentações de membros do cordel em apresentações musicais, declamação de poesias em shows de artistas sergipanos no teatro, nos espaços do Forró Caju, que é um dos espaços que tem aqui no período junino. Então, nós estamos dialogando o tempo inteiro no cenário da arte, no cenário da literatura. Então, a Academia de Sergipana de Cordel, ela é essa movimentação, ela não é o começo do cordel em Sergipe, ela não é o fim do cordel em Sergipe, mas ela é uma parte da história muito importante. Então, eu tenho um imenso orgulho de cada pessoa, daquilo que aprendo com cada pessoa, né, de forma positiva ou de forma desafiadora. Eu tenho muito orgulho dessa história que a gente está construindo. Maravilha. Bom demais. E agora eu queria fazer uma pergunta para a Dani, dona Dani Bento. Eu estava cutucando, né, as notícias sobre a antologia. Inclusive, eu não sei porque eu não tenho essa antologia, mas eu preciso. Olha o meu olho para Isabel. Olha o meu olho para Isabel. Aquelas, né? É o seguinte, aí tinha uma matéria que Dani dizia assim, achei lindo, bem Dani mesmo. O lançamento dessa antologia é um divisor de águas na história do cordel feminino em Sergipe e certamente na vida de cada mulher que está inserida nele, pois sem feminismo, nenhum verso poderá falar de igualdade. Muito Dani Bento, né, gente? Só Dani Bento mesmo que fala essas coisas. Fica assim, passada com a lindeza. E quem conhece Dani Bento, quem acompanha o trabalho dela, né, essa mulher multiartista, a gente sabe que é uma bandeira da Dani, né? Ela tem um cordel falando um pouco sobre o machismo de uma maneira muito pedagógica, um cordel chamado Machismo que Precisa Mudar, não é isso, Dani? O título do cordel, né? Que a capa é lindíssima, da minha amiga Lucélia Borges, se ela estiver assistindo ou se ela for ver depois. Beijo, Lu. A Lu, inclusive, foi que fez a logo do nosso cordel de mulher, tá? Que a gente vai fazer depois uns posts especiais falando da concepção dessa logo. Vai falar também de umas outras artes incríveis que fazem parte da nossa identidade visual. Tem arte da Nireuda. Tudo mulher incrível da nossa cultura popular. E aí, Dani, essa sua fala, né? Que me atravessa muito quando você diz: sem o feminismo, nenhum verso poderá falar de igualdade. Você colocou muito disso na sua fala anterior, sempre que você estava mencionando o processo, né? Os desafios de motivar as outras mulheres, né? As mulheres ali achando muitas vezes que não tinham o que contar. Tenho certeza que essas que falaram isso precisavam muitas vezes que alguém escutasse as histórias dela e dissesse: olha aí, tanta riqueza que tem nessa história, né? Faltava que alguém desse esse feedback, né? E como isso é uma bandeira na tua vida, assim, eu queria que você falasse mais sobre isso. Inclusive, hoje você fez um post super válido, né? Eu que sou uma das pessoas super otimistas, pelo menos a maioria do tempo, só lamento porque um post daquele tamanho, né, riquíssimo, quem mais precisa ler, às vezes não lê aquela quantidade de texto, né? Tá acostumado com os microtextos. Quero que você faça um microconto depois sobre essa temática para ver se o povo lê, porque é riquíssima. Quem não viu essa postagem da Dani hoje no Facebook dela, eu compartilhei. Leia, mande no grupo da família, aquele que dá bastante confusão. Então,
Essa é a Dani, essa é a bandeira de vida dela, ela escreve sobre isso, sobre igualdade. Eu queria que você falasse mais sobre isso, Dani, sobre essa sua frase em relação à ontologia, que é algo que eu vejo na sua vida, na sua prática, né? Exato. Então, eu acho interessante, porque a minha escrita, eu sempre tenho dito, a minha escrita ela é muito mesmo eu, assim, aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto, né? Eu não sei escrever das cores que eu não sinto. Eu acho que é difícil, assim, eu falar das cores que eu não sinto, das cores que eu não tenho propriedade de falar. O feminismo, né, essa bandeira, né, a favor de uma igualdade social, de uma equidade social, sempre gosto de usar as duas questões, igualdade e equidade, porque elas têm pesos diferentes, né? Mas eu escrevo sempre daquilo que é a minha realidade de mulher e também das coisas que eu observo como militante da luta no mundo, né? Então, falar sobre quando eu disse essa frase, exatamente porque a gente foi muito questionada sobre dessa ontologia, como a gente está sendo também questionado agora nesse coletivo, né? As pessoas não entendem, né? Usam muito esse sofismo que descaracteriza o feminismo, né? E coloca as prerrogativas negativas do machismo para o feminismo, faz uma inversão. Então, eu gosto de refletir de que, assim, sem feminismo, né? E aí tem vários jargões de feminismo. Sem feminismo não há agroecologia, sem feminismo não há convivência com o semiárido, sem feminismo não há, sei lá, um monte de coisa. E eu quis trazer isso para a poesia também, porque, assim, sem o feminismo, nenhuma poesia, nenhum verso vai poder falar de igualdade. Porque você pode considerar que você está sendo extremamente inclusivo, mas se não for a apropriação do debate feminismo, esse machismo ele vai te atravessar, que não precisa ser num verso escrachado como aquele que foi postado lá na página que Isabel trouxe. Mas se você não tem essa consciência do feminismo, o machismo atravessa e ele reverbera, sim, na vivência e na convivência. Então, é por isso que eu milito nessa causa. E como eu milito nessa causa, eu achei que escrever sobre isso também era uma forma de poder colaborar para essa construção que eu desejo na sociedade, né? Então, eu tenho dedicado boas páginas, boas pinceladas dos meus versos ao feminismo, né? A luta ao feminismo, a questão da equidade de gênero, a questão racial, a questão da tolerância religiosa. São pautas que estão comigo, como está a minha obesidade, como está a minha homoafetividade, como estão as outras questões. Então, eu sou uma mulher que fala, esse é o meu lugar de fala, esse é o meu lugar de consciência, né? E aí, mesmo eu não gosto de falar no raso, que essa é uma das outras questões que eu sempre converso, né? Eu sempre converso com quem resolve conversar comigo, né? De que a gente precisa ter propriedade daquilo que a gente fala, daquilo que a gente diz, para que a gente não acabe fortalecendo aquilo que a gente quer combater. Então, quando eu pensei em escrever o cordel Machismo que Precisa Mudar, essa possibilidade de jogar à sociedade um estudo, uma análise, um diálogo simples, porém não superficial, dessa questão que tem sido tão debatida agora e tão confundida, né? Então, acho que é um pouco por aí. E Bel foi quem uma vez disse para mim, ela perguntou, Dani, por que você acha que as pessoas, porque eu trabalho com comunidades rurais, né? Então, eu debato esses temas com as comunidades rurais. Elas compreendem, elas alcançam, e o cordel tem me propiciado isso. E acho que ela disse uma vez para mim, ela disse assim, ela que traduziu isso para mim também, quando ela disse que as pessoas, elas sentem, elas vibram, elas aplaudem e elas se emocionam, porque o meu cordel tem verdade. E eu penso que é isso mesmo. Eu não escrevo
por boniteza. Eu escrevo por uma necessidade que é minha, mas é também da sociedade. A bicha fala bem, viu? Dá vontade de passar a noite todinha ouvindo Daniela Bento, enciclopédia ativa aí. Isabel, querida, nessa sua antologia, na antologia que foi construída, né, com 17 mulheres, teria como você ler, né, um texto ou um trecho para a gente de um poema? Sabemos que os 17 são especiais, né? Cada uma traz a sua simplicidade, a sua verdade ali, além de suas vivências, traz em palavras. E aí a gente queria ouvir, né, conhecer mais um pouquinho, que eu também ainda não conheço essa obra, ainda não tive, né, como adquirir, como a Júlia também ainda não teve. E aí eu gostaria que você lesse aí pra gente e pra galera que está nos assistindo. Graça, essa história de não teve como adquirir, eu senti aqui, viu? Uma dor no coração. Meninas, e aí eu já vi aqui nos comentários a Paula Torres, a Lucineide. Vai ter que fazer uma reedição, viu? Se tiver faltando, vai ter que reeditar. Mas eu senti isso agora no coração, Graça, quando você falou isso. De fato, essa obra esgotou, porque nós fizemos uma quantidade que para a época era o que estava dentro das nossas possibilidades, né? Tudo foi coletivamente planejado, tudo foi coletivamente realizado e tudo foi coletivamente pago. Então, nós não temos, a obra esgotou. E aí nós estamos pensando, sim, em fazer uma segunda edição, né, Daniela? Eu já fiz essa promessa em vários lugares, mas a gente vê que é uma necessidade porque essa obra, de fato, é uma obra inspiradora mesmo. E aí, para citar alguma das coisas que a gente construiu, né, dentro desse livro, todas as histórias são bonitas, né? Todas as histórias são emocionantes, e aí é como a Daniela falou, você para contar a sua história. Se hoje você parar para escrever a sua história, não tem como a gente não se emocionar, porque a gente está contando ela ainda mais em poesia, né? Então isso foi realmente o que mais marcou. Então cada história é única, cada história vale a pena a gente conhecer, mas não somente as que estão nessa obra, porque as histórias que estão nessa obra, elas são histórias de pessoas que estão hoje, aqui, na nossa realidade. Isso significa que cada história de cada mulher também é interessante. Cada história de mulher que não está nessa obra também é válida, também é importante. Isso serve para mostrar que não só as mulheres que estão nessa antologia precisam ser evidenciadas. Todas as mulheres precisam ser evidenciadas. E quando a gente vê uma cordelista pegar esse livro no dia do lançamento e abraçar, ela está abraçando a si mesma, ela está abraçando a sua história. E todas nós temos esse direito. Nenhuma mulher, se nós pudéssemos, não tem como a gente falar dessa obra sem a gente se emocionar, sem a gente rever tudo isso que aconteceu e tudo que está acontecendo também, né? Porque essas mulheres estão aqui também, né? Representadas por mim e por Dani, mas todas as mulheres do Brasil estão aqui representadas por nós quatro. Quantas histórias a gente ainda não conhece, né? Então, abraçar essa antologia é um abraço que a gente dá na nossa história, um acolhimento de coisas que estavam perdidas por tanto tempo. Então, tem uma coisa que eu escrevi o prefácio, a Daniela fez a apresentação do livro, né? Vou contar um pouco do livro. Ele tem... a capa dele foi pensada, né, com essa Margarida, em homenagem a Margarida Alves. Ele tem aqui duas orelhas, que são um diálogo de duas mulheres do grupo do WhatsApp, que é a Mariana Félix e a Ana Peixoto. Essas mulheres estavam conversando no grupo do WhatsApp, não era pensado, evidentemente. E aí uma estava falando sobre a história dela, né, toda a vivência dela, que não tinha familiar na poesia e que ela se desafiou a escrever.
A outra estava dizendo outra história, que ela tinha uma pessoa na poesia, que tinha uma família na poesia, e ela era a única que não se achava capaz de escrever, né? E as duas estavam contando essas histórias, a gente pegou essa história está aqui nas orelhas do livro, né? E elas se emocionaram bastante quando viram isso. Aqui na quarta capa estão as fotos do ensaio, algumas fotos do ensaio fotográfico, né, das mulheres, lindas, maravilhosas, no Parque da Sementeira. A abertura do livro é um poema de Juana Inés de la Cruz, que é a primeira mulher feminista da América Latina, que é uma freira, né? Quem não conhece a história de Juana Inés precisa conhecer. E aí, na tradução do poema, Juana Inés diz o tema do poema: em perseguir mundo, que interessa? Ou seja, por que o mundo quer me perseguir? E aí ela fala, como Daniela bem citou, né, que ela diz que o único desafio dela era escrever. Ela só queria escrever. Aí a Daniela faz a apresentação e eu faço o prefácio. E no final desse prefácio, tem algo que eu posso fazer o recorte lá de 2018 e trazer para hoje. Eu posso dizer essas palavras hoje para as mulheres que estão caminhando comigo hoje. E eu digo assim: prefaciar essa obra, estando do lado de dentro do processo, é experimentar a felicidade de receber um dos mais valiosos presentes dessa existência. Caríssimas poetisas, o universo se encarregará de agradecer a cada uma por essa obra. Desejo profundamente que o cordel revele mais histórias, que elas se unam às nossas e que a poesia derreta as nossas tristezas, as nossas barreiras, que as nossas lágrimas lavem os caminhos do passado e que o brilho dos nossos olhares iluminem o futuro. Então, esse é um trecho que eu trago dessa obra, que faça esse recorte para hoje, que é o que a gente deseja profundamente. Se nós estamos passando por esse momento que eu falo e repito diversas vezes, que é um momento de travessia, e tenho recebido muitas mensagens que me dizem essas coisas, né? Que tudo vai passar, mas nesse momento de travessia é importante que a gente saiba como atravessar, né? Tem muitas pessoas que dizem, quando a gente está ampliando um segmento, quando a gente amplia o nosso olhar para algo, a gente tira algumas coisas do lugar, algumas coisas que já estão tão acostumadas a estar naquele lugar, mas aí a gente traz novas propostas e o lugar fica amplo, o lugar fica arejado e o lugar cresce. Então, tem muitas pessoas dizendo, de forma muito equivocada, que a atuação da mulher divide o cordel. Tem muitas pessoas dizendo muitas coisas de forma equivocada, mas isso me chama muita atenção. Estão dizendo que o protagonismo da mulher divide o cordel. O protagonismo da mulher é a mulher na cena, como nós estamos aqui. O protagonismo da mulher não é a mulher declamar os motes dos homens. Não é a mulher fazer a poesia baseada no pensamento dos homens. O protagonismo da mulher não é dividir o cordel, mas se dividir o cordel, na concepção de alguém, for retirar aquilo que nos humilha, retirar aquilo que nos enfraquece, retirar aquilo que nos afeta, se for isso, a gente quer dividir, porque essa parte a gente não quer. No mais, a gente não quer dividir. No mais, a gente quer esse lugar para contar a nossa história, esse lugar para deixar para as próximas mulheres que quiserem contar suas histórias, esse lugar para dar autonomia para as minhas filhas, minhas netas dizerem eu sou poeta, esse lugar para a gente compartilhar as nossas histórias e dizer eu quero fazer um lançamento de um livro, eu quero me apresentar no festival, eu quero cantar numa cantoria de viola, eu quero ser o que eu quiser e não estar acomodada no lugar em que as pessoas querem me colocar. Então, dividir a cena não é tirar ninguém do lugar. Dividir a cena, dividir o cordel não é a intenção do feminismo. Não é o feminismo que tira as mulheres da cena.
Muito pelo contrário, né? A gente precisa perder o medo do nosso verso, a gente precisa perder o medo das coisas que estão chegando e que são inevitáveis. O novo vem aí, a história vem aí e a história é implacável. A gente escreve a história e ela fica registrada, não só em cordel, mas ela fica registrada nas páginas da vida mesmo. Perfeito, hein? Graça, eu acho maravilhosos vocês sempre. Graça, como o nosso tempo está um bocadinho adiantado, né? E as meninas acabaram falando sobre essa questão até do livro já está esgotado, que é algo que a gente ia perguntar. Inclusive, depois, no particular, eu quero dar uma solução editorial para esse problema do material estar esgotado, que não é necessariamente a reedição. Tem um negócio interessante aí no mercado rolando, que é uma impressão sob demanda. Depois eu falo, não vou falar aqui para não fazer propaganda da empresa, porque eles não estão me patrocinando, mas é uma solução bem legal. Eu falo no inbox para vocês depois, que eu acho que pode ser legal. O que é que você acha, Graça, da gente se conduzir para as palavras finais das meninas, já que a gente já está com uma hora adiantada? Tranquilo. De acordo? Eu acho que Dani poderia, né? Que Dani poderia, se ela quiser ler alguma coisa da antologia também, para deixar o pessoal com mais vontade ainda, que nem a gente tá, né, Graça? Eu só aqui olhando Só olhando. Então, eu vou, como... na água e admirando. Tá ouvindo direitinho? Tá ouvindo direitinho? Tem um chiado, é o meu, Eu acho que... Tá ouvindo direitinho? Não é o seu não, Dani. O seu não é o seu não, Dani. Não, né? Mas tem um Mas pode negócio... ser teu celular, Dani. É o quê? Pronto. Eu acho que não é o meu não, né? É o meu celular que tá fazendo esse barulho? Graça, tá com o celular com o microfone desligado? Não, tô. Desliga aí só um instantinho pra gente ver se é o teu, tem um chiado. Ok, o meu? O meu tá ok? Seu tá ok, Dani. Seu tá ok. Ok. Pronto, então antes de eu fazer aqui as minhas considerações finais, quero aproveitar também para fazer aqui uma propaganda. Ó, tá rolando um sorteio dessa caneca que é do podcast Ressaca Poética, né? Que eu sou a autora do podcast. O sorteio vai acontecer lá no Leia Mulheres de Glória, lá, @Leia Mulheres de Glória. Vão lá, mas também tá também publicado o sorteio lá no Instagram do Ressaca, que é o @.ressacapoética. Vão lá, veja lá e vocês podem ganhar aí a caneca ilustríssima do Ressaca. E para concluir, eu acho que uma das questões que a gente está falando, né, do livro, e que de alguma forma sintetiza essa emoção, eu vou ler a conclusão da apresentação, né? Que eu disse assim: por isso não é demais dizer que das neves às nuvens, primeira antologia das mulheres do cordel sergipano, é como um lindo ritual do fogo, no qual, ao redor da fogueira da vida, 17 mulheres se dão as mãos num bailar de versos, rimas e sentimentos, aquecida nas brasas quentes de seus cotidianos de mulheres que ousaram ser. Cada história é um capítulo único, autêntico e intransferível, um crepitar do que há de mais profundo em suas almas. Em Das Neves às Nuvens, primeira antologia das mulheres do cordel sergipano, o tom comum em todas as histórias é, sem dúvida, o desafio ante a negatividade ou barreiras vividas e superadas ao modo de cada um, o que torna esta obra rica, posto que nela nos deparamos com traços de um cotidiano entrecortado de lutas, fé, anúncio, denúncia, superação, juventude e, por que não dizer, humor. A todas as mulheres deixamos aqui o convite para darmos esse passo de mãos dadas rumo à história das mulheres contadas por nós. Ao leitor, à leitora, adentre com calma e delicadeza nessa dança do fogo.
E é assim que a gente apresenta a antologia das Neves das Nuvens. Então, eu acho que como a gente já bem falou aqui, já bem disso, eu também tenho, já bem citou, né? É uma obra que, como eu disse na minha fala também, na noite, e como também Isabel já referendou aqui, ela, na noite de 2018, ela não era uma obra para o agora, ela será sempre uma obra para a posteridade. Eu disse que ela não era uma obra para nossas vaidades, ela era uma obra para demarcar as mulheres que nos precederam e aquelas que vão nos suceder. Então, ela é uma obra que ela inquieta pela autenticidade dela, mas ela é necessária pelo que ela revela, pelo que ela traduz e pelo que ela foi capaz de trazer e de jogar luz, que foi nas histórias dessas 17 mulheres. E como também eu cito nessa apresentação, ao revelar a história dessas 17, elas revelaram outras tantas que ficaram pelo caminho. Porque a gente, ao relatar nossas histórias, a gente traz ali nossas mães, as professoras, as mulheres que de alguma forma bailaram com a gente nessa ciranda. Então, cada um precisa ler e sentir essa antologia. A gente é suspeito para falar, mas ela é uma obra que encanta. Quantas horas, Daniela, ler essa antologia? Como é? Bom, menina, Antologia. já são minhas considerações finais. Júlia e Graça. Isso. Bom, eu gostaria de ficar aqui até meia-noite conversando com vocês, porque é sempre bom. Mas como a gente não pode hoje, como a gente vai ter a oportunidade de ter diversos outros encontros, eu quero parabenizar vocês por esse projeto tão bonito, né, tão acolhedor e tão importante. Falar de nós se faz ainda mais importante. Eu adorei esse cartaz aí no cenário que eu estou vendo de Julie. Eu não me dou ao respeito porque o respeito é meu por direito. Lindo cartaz. E é isso mesmo, né? Quero agradecer imensamente, não só por esse momento, mas por ele também, por quem nos assistiu, por quem vai nos assistir, a cada uma. Júlia, você é esse abraço acolhedor, esse abraço virtual que a gente sente no real, né? Quero agradecer a você. Quero agradecer a Daniela Bento, o encontro formidável que foi encontrar a Daniela Bento nessa história e poder escrever com ela esses desafios que um dia a gente vai sentar lá na beira do São Francisco e vai falar somente sobre eles. E agradecer a Grace, né, por ser essa jovem tão otimista, eu vejo em você tanta sinceridade, tanto talento, né? Eu vejo, Grace, seus olhos brilham quando falam em poesia, quando falam em cultura. A gente vê a verdade estampada no seu rosto, é isso que a gente precisa ver nas pessoas, é a verdade. Eu escrevi em algum lugar por aí que a verdade tem um peso que a mentira não sustenta. Então, essa é a verdade que eu vejo em você. E em nome de vocês, eu agradeço por esse momento, agradeço por estar nesse momento da história com vocês, por estar nesse cenário do cordel, exatamente como ele está com vocês, e através de tantos outros nomes, de tantas pessoas, mulheres e homens que estão com a gente de mãos dadas, né? Então, agradeço imensamente a vocês, um cheiro para vocês e até a próxima, que seja bem próxima. Com certeza. Bom, gratidão pela presença de Dani e Isabel, são duas mulheres que admiro demais, né? Nem escondo, as duas sabem disso. A querida Julie, né, a amigona aí, gente, nossa, um grande sonho podendo estar realizando esse evento, né, trazendo o nome da Maria das Neves Batista Pimentel, uma mulher que muito me encoraja, né, como aqui mesmo no Vale do São Francisco, principalmente toda a minha trajetória que eu venho vivendo e a luta que ela fez, né, o que ela conquistou, o que ela fez em 1938, hoje eu vejo como uma grande referência, né, e assim, gosto de homenagens em vidas, mas infelizmente não é possível, mas a memória dela, a história dela está viva e está em cada uma de nós, né, e nada que
mais justo, né, a gente se homenagear, né, e homenagear os demais. Então, nossa, está sendo uma grande emoção para mim, né, e lembrar também a galera que está nos assistindo, que está nos acompanhando. As lives tá ficando salva no canal do Instagram, Cordel de Mulher e Casa do Cordel, Mulheres Cordelistas. A cada um, deixa um cheiro bem grande no coração, aquele abraço bem apertado e lembrar, gente, segunda-feira vamos estar com a nossa querida Paula Torres, ela que é a organizadora, né, da Cordeoteca Maria das Neves Batista Pimentel, lá na Unipó Ceará, que agora em agosto completou 1 ano de inauguração, né? Será o mesmo horário, às 20 horas, pelo Facebook Cordel de Mulher. Olha ela! Beijo, Marlene. pessoal. Boa noite. Beijo, meninas. Gratidão Beijo, estar com todas, hein?